Meninas, Olá. sejam bem-vindas. Por que Clube do Lamen? Vocês comeram lamen demais e resolveram gravar um podcast? Eu não vou mentir, quando eu vi a primeira vez eu achava que era Vocês tiveram patrocínio da Lamen, a gente não tá sabendo. Não, eu achava que era um podcast literalmente Vocês sobre tinham comida algum parente que se primeiro. chamava Lamen e pensei usaram que a era, ironia. Eu pensei que era um podcast sobre comida. Eu falei, não, pera, é só o nome. Ok, tudo bem. Tipo, porque a gente trouxe antes aqui as meninas do Chimichangas, que também é um site que é sobre cultura pop, não tem nada a ver com a comida. E eu também fiquei confuso na hora, mas depois eu entendi. Mas Na verdade é o explique aí, seguinte, esclarecendo, o Caio que é um patrocinador de comida, não Muito, está conseguindo achar, meu mas a gente Deus. produz conteúdos bons de qualidade no meio do caminho. Fazer o quê, né? Vamos lá, segue. Mas vai, gente, se expliquem, vai lá. Quem teve essa ideia? Então, na verdade, não teve uma pessoa, né, que teve a ideia. Nós nos reunimos e pensamos em vários nomes. Vocês são uma galera, né? Tipo, Não, somos poucos, né? Quando começamos, éramos em 5, né? Mas aí cada um teve problemas, assim, pessoais e não iam dar conta. Porque produção de... Olha, gente, desculpa. Produção de conteúdo é muito complicado, a gente né? sabe. Então, algumas pessoas trabalhavam, estudavam e as outras estavam com... Tinha filho, então, assim, era muito difícil conciliar tudo. Então, elas decidiram se afastar, mas somos todos amigos, Claro, assim, claro. né? Mas é só uma questão pessoal. E aí, a Tchaki ainda não estava na época que escolhemos. Tava rolando o carro, você entrou. ela- Opa! E aí, a ideia era que nós criássemos um nome que fosse genérico. Na verdade, que não Eu significasse posso levar apenas... vocês a uma coisa ali. né? que não significasse apenas cultura pop asiática, Uhum. né? Porque, na verdade, a gente fala da Ásia num geral, né? A gente tá. traz conceitos e produções e mídia da Ásia no geral, não é só Vocês Japão. moraram lá? Vocês têm parente lá? Eu tenho um parente Ela. lá e tenho vontade de ir pra lá. Tem vontade de ir Puxa pra um lá? pouco o microfone, Tchak, senão você Tem que falar mais perto. um pouquinho mais Isso, perto. Ah, pronto, suave. Mas vocês são mais entusiastas, é mais um podcast pra galera que gosta da cultura aqui. Mas Sim. pra galera. Tá. Engraçado que alguns dos nossos ouvintes, assim, tem muitos descendentes que moram no Japão. Muitos dos nossos que ouvintes legal. são descendentes que moram no Japão. Justamente porque a gente tem esse trabalho de explicar a coisa, a questão, a teoria, o conceito e trazer um pouco da visão deles também, né? Pra cá, principalmente com a Tchaki descendente, de não estereotipar a cultura, sendo coreana, chinesa, Sim, claro. indiana, tailandesa. Que é o que japonesa. mais, convenhamos, é o que mais É o que mais acontece. Às vezes nem de maldade, a pessoa vai fazendo e já tá tão acostumada com o estereótipo ser o padrão, né? Então, tipo, é assim, essa né? questão. E aí a gente pesquisou vários nomes com Ásia, na verdade, e todos já eram registrados. E a gente, e agora? Então, sei lá, nós somos o quê? Nós somos profissionais? Não, nós somos pessoas que somos amigos, todos são amigos. Entusiastas. E que gostamos muito de cultura pop asiática. Uhum. E a gente é um clube. E aí, um clube. Ok. Falei, Meio caminho andado, meio né? Tipo, caminho vamos lá. clube. E aí eu falei assim, clube do quê? Clube do quê? Tipo, tem que ser alguma coisa que fale que é da Ásia. O que tem na Ásia? Macarrão. Aí o clube do macarrão? Não. Mano, não, né? E aí virou clube Neste do momento, o lamen. verbete lá, macarrão chora no seu cantinho. Ou podia ser um podcast sobre cultura italiana, vai saber. Podia Eu falei, ser. não tem nada a ver. E É aí, que macarrão não tem jeito. Ou você tem que falar de cultura italiana, ou tem que falar de todos os macarrão do mundo. E aí eu fiquei meio assim, tipo, o clube do lamen vai pensar que é só de comida. E aí o que eu fiz? Eu mandei pra Gabi Xavier. Eu falei, amiga, o que você acha? Aí ela, adorei. Quando ela falou, adorei, eu falei, vai ser. A Gabi falou que adorou. Quem sou eu pra dizer que não é legal? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Você Desculpa, amiga. Você podia botar um carimbo, né? Tipo, aprovado pela Gabi Xavier. Tipo, Selo de qualidade, Gabi né, Xavier. Mas e aí, beleza? Vocês pegaram, tá, o nome é esse, Paul. E aí? Só alguns comentários mano, já aqui. tem uma galera A Molly Silva falou, bom te ver, Dri, sucesso. Mas quem é Dri? É o quê? Minha sogra. Tá certo. Anime Station chegando nas sogras. Finalmente, gente, finalmente. Augusto Salomão Romanov, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Ó, a Sandra compartilhou, o Pedro tá vendo, tem uma galerinha vindo aqui, depois a gente manda beijos e abraços para todo mundo. Coisa Muito linda, bom. cara, muito Caio bem. Catarina tá praticamente uma Ana Maria Braga e eu sou o Louro José dessa merda. Não fala isso, eles Que eles separaram agora, separaram. cara. Ah, eles separaram? Ele foi ela pro tá programa da Palmeirinha. Palmeirinha, cara. Isso é Aí, o quê? verdade? É sério, é verdade. Gente. Ele o quê?
vi que é Ele O foi mal. pra Louro José foi pro Palmeirinha. programa da Palmeirinha. Você tá brincando. Eu li esse negócio de manhã e eu achei que era fake news, cara. Eu também achei que era mentira. Não, Não, é verdade. Esse muro tá perdido mesmo, gente. Neste momento, nós acabou. estamos desviando Totalmente. totalmente. Não, é Não, alfabeto. não, é lamen, comida, É, palmeirinha, tá tudo ali, cara. tá tudo certinho. Cara, ele foi pro programa da Palmeirinha. A Palmeirinha realmente venceu na vida, É, né? né? Ela venceu Meu na Deus. Maria Braga. Voltando pro programa em si, vocês decidiram lá, pá, vamos fazer o Clube do Lamen. Mas eu gosto sempre de voltar pras origens um pouco. Como é que vocês começaram a se envolver com cultura asiática? Tem aquela coisa de ter uma ligação familiar, mas tem também os gostos de vocês. Vocês foram pra animes, foram pra mangás, foram pra música, estão descobrindo coisas novas. Como é que foi esse processo? Então, eu Sua sou, vez. eu sou descendente. Meus avós, por parte de pai e mãe, são japoneses. Então, eu cresci um pouco com essa cultura mais asiática. Principalmente na questão de educação. E eu sempre vi anime desde pequena. Mas aí eu parei. Chegou uma época que eu parei de ver. Até que eu comecei... Quantos anos? Você lembra mais ou menos uns 20? 10, 11. Uns 10? Ah, você parou? Cedo até. Eu Porque- parei, aí eu comecei a ver quando eu comecei a namorar com ele. O Olha Renan, que só, é meu- puxou de é volta. É o Tá, fandom. olha só, né? É o meu fanboy aqui. Os ó. otakus sujos Você sempre vê- trazem. Você vê, a menina tinha se livrado disso, o cara puxou ela de aqui. Olha só, cara, acontece. Aí né? ele me mostrou Fullmetal, que eu Aí não, já não era. tinha Aí ferrou. visto. Fullmetal Aí, é o craque dos animes, né? aí eu comecei a ver, voltei a ver anime, Tá aí, né? até que eu entrei num buraco mais fundo ainda, que é o K-pop. Aí nesse também aí não não tem Eu ia volta. perguntar se era o Naruto, não é Podia, K-pop não, é mesmo. Não, muito Naruto mais não fundo, cara. passa. É, Naruto não passa. É das minhas. mas K-pop é muito mais fundo, cara. Eu Tem sei. muito mais coisa pra ver, meu Deus, cara. O K-pop é o subterrâneo. É, cara. Eu fiquei puto com o K-pop esses dias, que eu fiquei Por quê? muito confuso. Não, porque eu fiquei muito confuso com uma notícia. Eu sou, Porque eu vi- eu sou eternamente feliz pelo K-pop. Eu não sei nada de coreano e eu postei uma nota sobre o BTS, alguma coisa randômica. Caiu nos trending topics e eu me ferrei, cara, no Twitter. Mas você não tá entendendo, cara, porque tinha um monte de notícia que aconteceu alguma coisa com um cara do K-pop que se chama Zico. E eu ficava vendo essa notícia. Não, era o MV do Então, Zico, eu não sei o que, eu não maravilhoso. sei o que é isso, mas meu ponto é, eu vi a notícia lá, Zico faz não sei o que lá, um monte de gente comentando, o Zico sacaneou o BTS. Eu falei, caralho, o que o jogador aposentado Zico fez contra o BTS? O que diabos aconteceu? E daí que eu fui descobrir Mas depois foi que era só um agora, cara. Não sei o que era, não tá fora da minha zona de K-pop vai experiência. dominar o mundo. Ó, Tô gente, vendo. eu Fiquei tinha que curiosa. tirar essa dúvida só pra falar pra vocês. Eu acho que esse negócio do Louro José é trollagem, tá? É uma Ah, zoeiragem? sério? Porque foi Deus uma, e ossa. foi uma fotinha nas redes sociais dizendo novos desafios. O cara não ia largar um trampo na Globo nem ferrando. Pera, eu acho que não é trollagem, eu acho que a gente tá sendo ingênuo. Eu acho que é só um crossover mesmo, sabe? Tipo, por um programa ele vai Sim. lá, depois Ah, volta faz mais tudo sentido. certo. Volta, É, tudo tipo, certo. é isso. Hoje em dia, Oportunidades hoje em dia, assim, comerciais. Hoje em dia tudo é sinergia, cara. Mas eu interrompi o assunto. Vamos É, voltar. tipo- Você parou, voltou, e aí? Quantas vezes Palmeirinha falaremos? venceu na Quantas vida. vezes falaremos de Louro José Palmeirinha nesse programa? Escutem e descubram. Vamos lá. Então, aí eu comecei a ouvir K-pop e foi assim que eu conheci a Yasmin. Ah. Por, tipo, aonde? Tipo, vocês se encontraram, tipo, em evento disso ou, tipo, internet mesmo? Internet. A Internet. gente fazia parte de um grupo. Aí eu cheguei lá e ela começou a falar de K-pop, que gostava. Aí eu comecei a perguntar também. Eu tava empolgada. Que eu tinha acabado de entrar, mais ou menos, nesse mundo. Então, aí eu conheci a Yasmin. Um negócio que eu percebi da galera do K-pop é que eles são muito legais com a galera que tá começando. Porque tem muito fandom que é muito... Tóxico. Não falo nem o tóxico, falo quer proteger muito, sabe? Assim, sim. não, tipo... É só meu, é só Não, meu. sabe, tipo, você fala, eu tô começando a ouvir, não, você não vai ouvir nada, sabe? Tipo, para, eu acho isso muito burro, porque não faz... Você passa a vida inteira reclamando, ninguém gosta das coisas que eu gosto. Eu só, agora eu gosto, não, agora não pode. Eu falo, caralho, decida se você quer ou não, sabe? Tipo, e eu acho muito legal que eu percebo que o K-pop fala... Sim. Qualquer pessoa que fala, eu comecei a ouvir agora, o que eu devolvi? Então, escuta aqui, ó, esse aqui, esse aqui é legal, procura essa playlist no Spotify, vai ali não sei aonde, eu acho isso muito bacana. Acho que a tipo. comunidade do K-pop é muito unida, assim. É, eu achei né? isso bem Eu acho legal. mais Muito unida. ativa, muito reativa também. sim, Eles sim, reagem. sim. Isso é raro hoje em dia, sabe? Tipo, tá É, cada não. vez mais chato a galera, sabe? Tem uma comunidade que reage bastante, mas eu acho que eles não reagem tão bem na rede, que eu conheço muitos metaleiros, mas eles são muito conservadores. Eu acho que o K-pop conversa mais. Muito mais. Ele
interage Muito mais. mais. Acho que é porque já é mais, é gente mais jovem, nova. né? Tipo, Mais já jovem. nasceu nesse mundo mais É, interativo. tudo Nossa, eu assim, fiquei né? É muito mais velho nova, falando não, isso que eu agora. conheço Né? K-pop 2006. Olha a carteirada, cara. Quando? 2006. Nem existia a Coreia ainda, você tá louco. Eu pelo tenho, amor eu de tenho uma Deus. história do K-pop. Eu não sou fã de K-pop, mas eu acompanho assim. Alguém e... chama a Raquel aqui, pelo amor de Eu Deus. tive uma história que em 2012 eu cobri de perto aquela ascensão do Psy, que foi uma verdadeira explosão. E eu lembro que naquela época eu fui tirar férias na Europa, eu desci em Paris, tava tendo show do Psy e eu não sabia. Eu tava no meu, nossa, mas eu conheço essa música, tá ligado? Que cosmopolita. né? Tipo, peraí, Tempos que eu podia viajar pra Europa. É, olha só. Quando o dólar estava 2 reais. Ah, bons tempos. 8 anos atrás. Não, mas vai cair, gente. Sabe vai a cair, vai carteirada cair. que eu dava da E3? Agora não dá pra dar mais. Já foi, né? Já Tipo, foi. Já era. Yasmin, já que você falou de 2006 aí, então agora manda o seu. De onde que você veio pra estar nesse meio aí? O que aconteceu? Conte sua história. Então, minha maior influenciadora otaku, ela não vai concordar, mas é minha mãe. Estou curioso, estou intrigado. Vamos Minha lá. Go on. mãe tinha Jaspion, Jiraiya, Changeman, Flashman e tal, os tokusatsus da vida. E a minha Já me mãe... ganhou, não. E a minha mãe assistia. Ah, louco. E aí sempre fui... É tipo meus pais que. Eu tenho uma lenda aqui, o programa de games. Meus pais me deram um controle de videogame que eu tinha 2 anos, tá ligado? Eu roubava Mario no Foi daí pra penhasco. baixo. Foi meio né? uma Tipo, já era, influência, isso. assim, né? E eu era muito moleca, na verdade. Né? Eu era uma menina que eu, na verdade, queria ser... Não queria ser um menino, mas eu me vestia igual um menino. Eu brincava de Você coisas de batia nos menino. outros meninos, Batia né? nos meninos. Eu defendia as menininhas na escola. Tá correta na agressão. Tá certo, tá certo. Pega Foram nada. anos, Eu foram anos de confesso. patriarcado. Eu O confesso. patriarcado tem que apanhar. Minha mãe vai brigar comigo, mãe, desculpa. Mas, enfim, aí, como eu gostava muito de luta e tal, não sei o que, minha mãe... tem um Jaspion aqui. Aí eu assistia o Jaspion. Olha E eu só. fingia que eu era o Jaspion. e aí eu... Não, sensacional. Não, pô, tá certo, E ele pô. fingia que era todos esses tokusatsu da Nossa, vida. Boa influência, pô. E aí eu falei assim, mano, e agora? Acabou, tipo, manchete, né? Não tinha que eu vou mais. fazer? O que eu vou fazer? Faliu, né? Não. Aí eu falei, tipo, tá, não tem mais. E agora? Aí surgiu os animes na manchete, pra vocês verem que eu sou velha. E eu fiquei assim, mano, que foda, eu quero... Não pode falar Ela não palavrão. é velha, Pode sim, ela vai só tudo. viu a Copa de 94, que eu me sinto muito melhor. Minha irmã nasceu em 94. Meu Deus. Não, então, quando o Caio traz Era alguns nova. convidados. Não, Eu falei, o Caio traz alguns convidados. Você viu a Copa de 94? Eu assisti, eu estava na casa do meu pai, lembro Quantos até anos? hoje. Eu tinha acho que uns 3 anos. 3 anos. Menos Não, de tudo 3. bem, tá aceitável. É que a a gente gente já traz pegou- uma galera que não viu a Copa de 94, eu tenho um preconceito com É sério? Que é muito difícil. eu acho esquisito, eu nasci em 89. É que é muito Eu difícil. nasci em 89. É que é muito Tamo junto. difícil a gente saber que agora as pessoas que nasceram em 2000 têm 20 anos. Eu falo, É. mas isso não é possível. Vocês têm tipo uns 2 anos, sabe? Assim, não é possível. Cara, não. E daí não, é mentira, eles têm 20. Eu me sinto triste. E... Não, Você a que é gente- velho. A gente tem que acreditar que tem 25 pro resto da vida. Essa é a verdade. Gostei, vou usar, gostei. É justamente pra você não deprimir quando tiver perto dos 40. É, né? Tipo, gostei. Boa, vai. Mas segue, Yasmin, É, segue. e aí a minha mãe, eu comecei a assistir na manchete, vi Yu Yu Hakusho, Cavaleiro, aquela coisa toda. E a partir daí me identifiquei muito, né? Não com a cultura em si, né? Mas com os animes, né? E eu falei assim, ai, cara, não é possível, deve ter mais coisas. E vi que era muito naquela época, assim, quem assiste, não sei se a idade, a gente tá brincando aqui da idade, mas era muito difícil mangá, trazer Nossa, mangá sim. para o Brasil era muito No difícil. comecinho, as coisas que tinham era, tipo, pela Globo, que trazia, sei lá, Rama Meio, que era flipado, não era nem no formato original, e era, tipo, a galera que reclamava do meio tanco, aqui era, tipo, um quarto de tanco, Era minúsculo, muito tipo. fininho, assim. Ou aquelas coisas mais, tipo, lá, tipo, Akira, também uma versão flipada, horrorosa. Exatamente. Ou os mangás mó específicos, tipo, a Daga de Kamui, que era violento pra cacete, não era pra criança. Nossa, aquilo eu ali. lembro de Adaga Aí, de tipo, E aí, eram tempos difíceis. eram tempos difíceis. E também não tinha em todo lugar, né? Eu sou do Rio. E não tinha em toda a banca. Era muito difícil de você achar. Era um nicho mesmo, né? Era muito A gente concentrado. já falou aqui em outros programas que a gente, por ser de São Paulo, a gente tem muita sorte que a gente tinha pelo menos o bairro da Liberdade, tá ligado? Antes de você ter acesso fácil na internet, antes de você poder entrar no Crunchyroll e ver o anime que você queria, você ia na Liberdade, você podia caçar umas fitas, sabe? Você achava, tipo, beleza, eu consegui aqui. Se você tá, tipo, no Rio de Janeiro, pronto, já não tinha o que Não, fazer. mas isso acontecia. No Rio de Janeiro, a galera que vinha pra São Paulo pegava as fitas Trazia e pra lá. fazia. Ó, gente, olha, isso é pirataria, não façam isso. Mas aí eles. Não façam isso, mas. Pegavam em VHS, né? E faziam Passava, cópias, exatamente, vendiam, Tá, a botavam na Liberdade era locadora. era o comércio lá dos VHS. Gente, são cara, de coisa que não chegava aqui. Pra quem acha que os caras ficam fazendo fansub de anime,
os caras fansubavam anime em VHS. Em VHS. Você faz ideia de como é difícil você fansubar um VHS, cara? VHS, Os caras cara, faziam, era mano. bizarro. Às vezes eu assistia sem ter legenda nem nada, e eu era tudo em japonês e tava lá amarradona assistindo, então nem aí. Era aquela meio que. Aquela sensação de descobrir uma coisa que ninguém mais tem. Você fala, oh, meu Deus, é um episódio de Dragon Ball Z que nunca chegou aqui, tá ligado? Que é, sei lá, um episódio do céu, sabe? Você fala, oh. Era diferente, uma coisa que ninguém vai passar por isso hoje. Não que eu esteja falando que era da hora, era difícil pra caralho, era uma merda, mas era divertido de certa forma. Hoje em dia é muito mais fácil. Eu acho que a Muito tecnologia. bom, muito bem. Produção, manda bala. Vocês contaram sobre as origens de vocês e aí eu queria saber como é que foi as gravações dos podcasts, como é que tem sido a trajetória até aqui. E a recepção da galera. Se vocês não estão vendo no vídeo, as duas estão apontando uma pra outra falando, vai, fala você. Fala um pouquinho, Thiago. É porque eu falo muito, já deu pra perceber. Thiago fala um pouquinho e eu complemento, vai. Vai, manda aí. Então, a gente se reúne, faz... Não, cada um faz a pauta do jeito que quer, como quer. Ai, Cada um faz uma aqui. pauta, né? Cada um faz... Tipo, quero falar sobre tal assunto. Aí vai lá, faz toda uma pauta, aí depois faz um roteiro. Conta Aí- a verdade que a pauta demora para um caramba. Nossa! gente, Padrão. a gente leva muito tempo pra fazer pauta, porque a gente tá sempre pesquisando, a gente sabe tudo, a gente pra ter certeza que tá Vamos lá, passando não uma é que vocês informação. demoram, não é que vocês vão atrás da coisa mais concreta, né? Sim, Porque a daria gente... pra Não vocês é fazerem- tipo Anime Station, né, cara? Vejo. Fica quieto, Pedro. Não pode Não, espi- não, tô pode brincando, eu espiar tenho por trás da total cortina. simpatia porque é uma doideira. A gente tava zoando o negócio da Ana Maria Braga, mas eu tenho uma obsessão, assim, Sim, eu né, odeio, claro. tipo... Eu odiaria bombar na internet por um treco, Por coisa uma errada. mentira né? que eu Sim, falei. Sim. É. Ou mesmo por descuido, também não é legal, sabe? Mesmo que não tenha sido na malícia. Ironias e brincadeiras não se encaixam nisso. Né? É, Claro, claro, não, diferente, uma coisa você tá brincando ali. Então a gente sempre tenta trazer um pouco de informação e conteúdo pra quem tá ouvindo. Uhum. Então, aí a gente mostra, tipo, por exemplo, quando a gente fez o cast de Ano Novo e de Natal, eu falei muito da minha experiência como descendente de japonês. Aí então a gente convidou o Nodiri pra Já que veio ele- aqui também? é, Beijo, Thiago! Pra ele Abração, falar Thiago. como era lá no Japão. Aí a Yasmin também falou qual foi a experiência dela. Então a gente sempre tenta trazer vários olhares. Ponto de vista diferente e tal, né? Tipo, Sim. Fica É, o legal. Nojiri, se eu não me engano, ele tinha uma visão um pouco mais crítica, né? sim. Ele E falava- você é mais positiva. Não, eu sou neutra. Não, eu sou aquela militante chata, sabe? É, eu sou aquela, tipo, não pode falar assim, porque tem descendente, que não sei o quê. Eu sou, né? Está correto. Eu sou a chata do Alguém rolê. tem que ser. É. Pegando, por exemplo, teve um caso muito famoso, eu até me lembro do nome do jogador, do Yoda de League of Legends, que ele Foi faz foi pouquinho preconceituoso. tempo isso, né? Esse é o tipo É. de coisa que pega, né? Pera, É. ele tinha sido na China? Não. Onde Não, que... foi no Mundial de... Não, foi- ele não, então, ele mas falou aí alguma eu- Mas foi no coisa... Mundial? Enfim, é uma expressão evidentemente xenofóbica, mas é aquele... Ele falou alguma coisa de, tipo, trocar o R pelo R. É Mas, tipo tipo, flango, flango. sabe? Ah, mas foi tipo o quê? Vai tirar sarro dos caras na hora? É. O que É. era? Tipo, E aí a organização do LoL, ao contrário de outras organizações, como eles são fortíssimos na Ásia, pegou. sim, não, pô. Aí o cara ficou suspenso o tempo, agora tá de volta, tá? Quero ser. Não, tudo bem, mas aí que ele tem aprendido, né? Espero eu. O problema, eu acho que isso acontece muito no Brasil ainda, e no mundo otaku, né? As Sim, pessoas, muito. elas entendem a cultura asiática de uma maneira muito estereotipada. E aí, e por que a gente quis fazer o Clube do Lamen? Exatamente por isso, porque a gente era de outro lugar, né? E algumas coisas eu achava que faltavam explicação. E eu ficava, gente, mas falar assim não é bacana, sabe? Você não pode defender esse tipo de coisa. Você não pode falar assim porque não é verdade. Isso não acontece no Japão. Não é assim que funciona. Ou então mesmo a distinção, né? Tem gente que vira e Sim. fala, ah não, coreano, japonês e chinês é tudo igual. Cara, é completamente diferente. Você quer ver uma coisa que eu fiquei... Eu trabalhei, assim, eu tive uma experiência pessoal de trabalhar para uma empresa chinesa e eu tenho amigos que trabalharam para japonesas.
Cara, não tem nada a ver uma não, coisa não. com a outra. A chinesa, por exemplo, tinha que matar de trabalhar porque era uma produção alta mesmo. E eles têm essa coisa do tipo produção industrial. Cara, é muito diferente. E aí, quer ver um negócio que eu fiquei. Me abala muito, eu acho que abala quem é jornalista mesmo, quem fez o jornalismo. Cara, comparar culturas. Não adianta você olhar para o mercado de mangá no Japão e falar assim: porra, tem que ser cultura de massa aqui também. Mano, olha só, o investimento no Japão é Ainda que deu muito certo que no deu Brasil, muito- vamos ser sinceros. E deu muito certo. Mas é um Culturalmente, nicho, é um completamente nicho. separado, Né? E não é, exatamente, cara, tipo, tem um investimento governamental, tudo no Japão tem ligação com anime e mangá. Não é no Brasil, gente, não é assim. E aí as pessoas, não, tem que ser igual, o mangá tem que custar menos, a editor... Entendeu? Eu te falo, gente, calma, vamos ouvir as editoras, vamos ouvir quem trabalha no mercado editorial há séculos, há anos, há décadas. Porque eles não levam em consideração que além do trabalho que tem pra produzir aquele mangá, tem um trabalho pra imprimir aqui, pra Sim. pagar direitos autorais. O brasileiro pra tem uma traduzir. coisa meio engraçada, né? Até vou jogar, se vocês discordarem, fiquem à vontade, mas eu acho curioso isso. Primeiro, ele não valoriza a própria cultura. Tudo que sai aqui é lixo. É lixo. claro, É lixo. Aí, não tô entrando no mérito. Tem coisas aqui que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. e a aí é opinião- pessoal. Aí é questão minha opinião. Como em tudo, né? Como em tudo. Pô, Mas aí ele vira... Tudo lá fora é maravilhoso. E aí ele não entende o ponto, entendeu? Do tipo, cara... É a cultura deles, Eu entendeu? sempre É o tive negócio uma raiva muito deles. grande da pessoa daquela mentalidade, tipo, o Japão é perfeito e aqui é uma não. merda. Você pode falar, tem pontos do Japão que lá é melhor do que o daqui? Sim. Tem pontos daqui que Os é melhor defeitos, do que lá. os Tem. defeitos do Brasil, por exemplo, às vezes eu me divirto. Pra bem ou pra mal, né? Pago caro por isso, pago, mas eu me divirto. Mas sabe o que eu falo pra essas pessoas? Vai pro Japão, mora lá. Ou Vai então vive trabalhar. dentro Aí da que tá. colônia, vive vai dentro da trabalhar. colônia japonesa aqui no Brasil. Vamos ver se você falou aguenta. certo, mora lá. Porque a pessoa fala, mas eu fui no Japão e lá é tipo mágico. Você foi como turista. Isso, Agora no vai Japão lá, turístico. fica um ano, Né, mó legal. trabalha. Convive com uma família descendente. Eu tenho vários amigos, alguns amigos que moram lá, tipo, são casados com japoneses ou com japoneses, então se inseriram completamente na sociedade e falam, não é tipo um conto de fadas incrível. Lógico que tem coisas que são muito melhores do que aqui. Você fala, segurança lá é melhor? Tipo, você... Limpeza Sim, No também. geral, não, você tem pode mu- andar é. numa rua mais tranquilo do que aqui. Pode, isso é ótimo. Quem me dera fosse aqui, fosse assim desse jeito. Mas é isso, é Mas você não é tudo, saber cara. analisar, né? Eu acho que o intuito é isso, você saber analisar, entender que tem pontos positivos e pontos Exato, negativos e saber fazer uma crítica. Não é tipo atacar, xingar, Exato. ofender, é fazer uma crítica com embasamento e que você realmente tenha lido e pesquisado, né? Todos os lugares e todas as culturas têm seus pontos positivos e pontos negativos, mas você tem que olhar a história disso, né? Por que chegou O nisso? porquê né, cara? chegou nisso? Todo país tem uma história. Tem história de guerra, coisa que a gente nunca viveu, né? E é muito presente em anime e mangá, Sim, né? cara. Pra a gente que também fala de cultura coreana, isso também é muito presente nos Sim. dramas coreanos, né? Nos K-dramas. Então, assim, era até um papo que eu tive ontem com a Dani Mazur, né? Que ela é doutoranda da UF. E a gente tava falando isso, que a galera... saiu esse anúncio dos 21 filmes do Estúdio Ghibli. Uhum. E todo mundo, porque agora que vai ter conteúdo bom na Netflix, porque os conteúdos nacionais são uma bosta e tal. E aí ela é doutoranda nisso, né, em mídias. Então ela falou assim, cara, não é assim, não fala essas porcarias, porque tem muita coisa positiva no Brasil, Nossa, sim, né? cara. Tipo, não é só isso que você assiste, vamos ver. Tem duas coisas do Brasil. Quanta coisa legal na Netflix brasileira, cara. produção Tem, nacional. tem duas coisas. Tem coisas boas brasileiras na Netflix e você pode até discordar de alguma coisa que eu diga aqui que eu considero interessante. E tem outra coisa que as pessoas não levam em consideração. Principalmente esses fãs, assim, eu adoro o Japão é o máximo e tal. Tem coisas que bombam no Brasil que a gente nem imagina. Sim! Tipo, o sucesso de Dark no Netflix. Não é explicável. Uma série alemã em alemão deu certo, entendeu? E é uma série maluca. Mas eu achei que no top 10 de séries Mas ela eu tinha ficado gosto em de sexto. Dark. Hã? Eu achei que no top 10 ela tinha ficado em sexto. Não, no Brasil acho que é uma das Não, primeiras. você não entendeu, Pedro. Ela tinha ficado Não, em sexto. em sexto. Ah, Ah, Entendeu? entendeu a piadinha? que piadinha ruim, né? Pô, Pedro, eu me esforcei aqui, cara, meu Deus. Eu tentei deixar o moço... Vamos lá, próximo. Ó, o negócio que vocês tinham falado, eu acho que é muito culpa... Sei lá, o cara médio fala, vou aqui assistir anime. Curti pra caralho, agora eu virei full otaku, gosto muito, beleza.
mas ele não quer se dar o trabalho de se aprofundar nada além disso. Ele fica muito na superfície ali de, eu gosto muito de ver o meu shonen de lutinha padrão, que eu adoro também, pelo amor de Deus. Loli, Gosto minha muito. Loli. Minha Loli. Minha Loli. Beleza, ele vê só isso. E é legal, da hora, beleza, você tá vendo. Você fala, sei lá, assisti Samurai X, ele fala muito sobre o período da história japonesa. Nossa, por que é esse período? Como que foi esse negócio? Vou ver um pouco sobre isso? Não vou não. Fica só nisso ali, tá bom, sabe? E eu acho isso tão desperdício, cara. Pra qualquer coisa, qualquer mídia, sei lá, qualquer filme que você assistir, você fala, tem alguma coisa por trás? Pesquisa um pouco mais sobre isso, cara. Até a própria música também. Quando Também, a gente, por cara. exemplo, nosso último cast, a gente falou sobre saúde mental Uhum. na área do K-pop. E como ele... Então Não. tem uma polêmica pra caralho nos últimos É. tempos, né? Tipo, E a gente não falou só como é um pouco da saúde mental, mas também como o K-pop ajuda a gente, né? E, por exemplo, quando você escuta qualquer música, você só escuta aquela música, não vê a letra, não vê a De onde mensagem, veio, né? sabe? O que o escritor quis passar. Então, tem muito disso no K-pop, né? Da gente ir atrás da letra, da tradução, ver qual é... Como é que fala? Qual é a história também do A história, qual é o sentimento que ele colocou ali, né? Hoje em dia com a comunidade ajuda muito, né? Porque se fosse um trabalho que você teria de ir sozinho, tentar achar alguma entrevista que o cara... Hoje em dia não, né? Tipo, tá bom, todo mundo ouviu a música, vamos falar sobre isso. Tipo, o que ele quiser? Foi tal. Não, eu analisei que Não, foi e tal. também porque depende muito do artista que lança. Claro. Por exemplo, eu sou muito fã do BTS. Então, toda vez que eles lançam um CD, o líder, que é o Namjoon, ele vai pra live, né? Pro V-Live, que é um aplicativo. E ele fala sobre todas as músicas do CD, como chegou naquilo. Que legal. Então, ele explica tudo, exatamente todo o processo que eles fizeram pra chegar naquilo. Não depende de uma grande distribuidora, de um grande canal de televisão, não. O cara faz isso numa live. Sim, uma live. Mas o Que boom moderno, do né, cara? K-pop Tipo, é esse. É, né? Tipo, Porque assim, a Coreia entendeu que o K-pop era uma ferramenta de Sim. exportação sim, cultural nossa. e eles dão todas as ferramentas para que isso continue. A gente trouxe o pessoal da KO aqui. Ai, e não, ele- não, é não, maravilhosa. E eles falaram exatamente disso. Tipo, o K-pop virou o que ele é hoje por causa do governo. Sim, Não é sim, tipo, investimento. não falando, os caras não sabiam o que estavam. Não, obviamente, as pessoas têm muito talento, mas se o governo tivesse dado o fomento pra isso, não teria nem estourado lá, muito menos no mundo inteiro. E rápido, né? Muito Eu acho rápido. que é é Hallyu, um né? grande exemplo disso, por exemplo, o Japão, desde sempre tem anime que bomba. Sim. Só que você vai ouvir no Spotify, não tem a música de abertura. Tá começando agora. É. Olha que nem a Porque nossa... eles têm uma cultura um pouco mais É, privada. Sim, conservativa, sabe? sim, Tipo, agora até a tá coisa de começando, Pokémon, Nintendo Demorou, também, cara. eles são porque- muito fechados. É porque tem uma diferença. Eu acho que a Coreia... É a minha visão, se eu estiver errado, vocês Tá. me falem. Mas é baseado no que eu li sobre. A Coreia, a Coreia do Sul fez um processo de fomento mais direto. O Japão tem aquela cultura ainda que, de uma certa forma, imitou os ocidentais por um certo tempo, que é tipo, vamos criar grandes empresas que são financiadas Aqui, por né? nós Nós aqui. que... E aí a grande empresa tem a grande barreira, que é tipo, a gente precisa vender patente, e aí as patentes bloqueiam o compartilhamento da coisa, porque tudo é pirataria. Mas é engraçado você ver a diferença, que nem no... Agora no prêmio de sei lá, o torneio de Street O Fighter... BTS, a eu Coreia do Sul embaralhei já completamente. pensou em Michael Jackson, o Japão ainda pensou no Ford, tá ligado? Não, mas o negócio, se você pega, sei lá, o torneio de Street Fighter 2, o prêmio era $4.500. O de Super Smash Bros. Ultimate era um Pro Controller. Sabe, por que a Nintendo ainda tem essa mentalidade? Não é tipo, as pessoas falam, a Nintendo não quer gastar dinheiro. Não, é a mentalidade É a completamente mentalidade. arcaica ainda, tipo, Sim. muito... Que se sei lá, reflete dos nos anos 60. produtos. É, sim, sim. Que são, por exemplo, revolucionários. Acho Sim, que não tem claro. uma empresa de games que faça uma coisa tão revolucionária do ponto de vista do hardware, Sim, claro. mas ainda tem entraves no software, porque eles querem proteger o negócio. Mas sabe o que é isso Até também? o fim. Eu acho que eles entendem também a necessidade de expansão do mercado. Que eu acho que quanto mais você atrai o mercado internacional, mais pessoas querem chegar no seu país. Sim, Eu claro. acho que isso tem que ter muita noção. O Japão Eles se não protegem. tem interesse em receber Então, agora isso. que eles estão começando mas é muito um pouco, pouco, mas eu é acho. pouquinho, É não, muito eles estão pouco, dando passinhos minúsculos. O que a gente falou no Spotify, a abertura do programa de hoje foi a abertura do anime Isoken, Do maravilhoso, que tá no Spotify. Eles liberaram pra agora, tipo.
Isso era uma coisa que até, sei lá, 2 anos atrás não acontecia, tá ligado? E pra desmistificar um pouco também essa discussão, a gente falou, sem dúvida, da parte da vantagem dessa mentalidade da Coreia. Mas também tem os reveses, por exemplo. Eles ficam muito dependentes da economia externa. O Japão sobrevive aí a incidentes naturais e tal. A Coreia tá mais atrelada ao mercado global, né? Eu não sei muito bem, assim, né? Eu vejo mais pela parte do entretenimento, né? Não sei nos outros, eu não posso citar. Mas no entretenimento, o mercado interno também é muito forte. Sim. Né? As pessoas dentro da Coreia consomem muito, porque é alimentado isso, né? O consumismo é alimentado na Coreia. A consciência de você consumir muito lá é importante. Então, assim, eles aproveitam, e foi o que a Tiago falou, o VLive é um aplicativo específico que a galera do K-pop vai lá e... Mas é aberto? Tipo, eu consigo entrar aqui e ver? Você se cadastra e Acabou, vê. Tipo, baixa na lojinha. Você não precisa pagar. Não, porque tem aquelas coisas, sei lá... Não, mas tem coisas que são pagas. Não, Claro, algum... Não, mas é aquela coisa, sei lá, você tipo, ver essas o Line, lives, não é pago. tipo, o Line é só no Japão, o Nico Doga é só no Japão. Então, tipo, essas coisas. Não, sabe o que é né, mais tipo- legal, VLive? Tipo, por exemplo, ele vai lá, faz a live dele e, tipo, algumas horas depois ou no outro dia, tem legenda e todas Puta, as que línguas sensacional, possíveis. cara. Em todas as Sério, línguas que isso você é um quiser. nível de globalização que a Coreia atingiu Sabe, tipo, absurdamente rápido, cara. É Eu sinto assustador. falta disso no Japão. Eu queria que tivesse um pouco mais. Porque tem E eles muito botam potencial. no YouTube, né? Eles colocam em todas as plataformas digitais possíveis. Eles colocam no Instagram, eles colocam no YouTube, tem no VLive, tem no sei onde, tem Sim. em todos os Você lugares. falou da parte de entretenimento, você tinha falado um pouco de Tokusatsu antes, a Tsuburaya, que faz a família Ultraman, esse negócio, eles estão, faz alguns anos que eles estão apostando muito no mercado global, então por isso que a gente teve, tipo, o show oficial de Ultraman no Anime Friends. Foi lindo, meu Deus, voltem de novo, eu chorei. Também, eles Não, querem tem que- voltar a Sim, essa então, questão do... Eles estão lançando quase todas as séries em Blu-ray nos Blu-ray. Estados Unidos. Toda a série que sai, que tá saindo agora, sei lá, tá saindo Ultraman Taiga no Japão, eles botam no YouTube com legenda em inglês oficial, pra você poder ver no canal da Tsuburaya. A gente tava vendo o streaming, né? Sim, direto o streaming é aquele direto. dia, né? Isso é incrível, é uma coisa muito legal. Aí você pega a Toei, que faz Kamen Rider, que faz Super Sentai. Eles não deixam nada. O que eles colocam no YouTube é fechado pro público japonês, tipo... Aí Acho que não é nem YouTube lá no Japão. Acho que é um outro aplicativo. era um outro negócio. Gente, só pra gente não se perder na discussão, que tem os Mano. comentários da galera aqui. É, Não, né, fica não, tranquilo. spoilers. Não, a discussão tá ótima, eu não queria interromper, mas é bom a gente falar do público pro público chamar mais público. É Então, verdade. se você tá vendo aí a live, compartilha. Daniela Mazur mandou aqui o seguinte. Linda, te amo! Aê, fico feliz demais de ver essas garotas aí. Patrícia Sodré Bastos, Clube do Lamen fazendo muito sucesso. Parabéns, Adriele Chiaki. Minha tia, beijo. Minha tia, A tia do Renan. Parentada em peso. Toda a família da Jack tá ouvindo. Não, tá ótimo, não tô reclamando não. A Daniela Manzur. Geek. A Daniela Mazur mandou aqui. Como vocês se preparam para produzir conteúdo sobre culturas asiáticas sem cair em estereótipos? Vocês estudam os idiomas também? Isso é uma boa Essa é uma também, né? ótima pergunta. Eu sei o básico do básico do básico do básico do básico de japonês. Ok, o Muito japonês básico. Temos aqui de outro casa, representante. tipo, o japonês de casa ou você chegou a fazer alguma coisa também por fora ou não? Ele foi Tipo, chamado nesse cheguei. programa porque eu falava tudo errado. Sim, meu Deus. Tudo errado. Acho que eu cheguei ainda a estudar um pouco, mas já esqueci tudo. Justo. Fala inglês. Falo inglês. Bom, já tá bom. Importante. Então, tipo, sempre, por exemplo, quando eu vou ver alguma notícia, pesquisar alguma coisa, sempre pesquiso em português e em inglês. Uhum. Então, tem uma abrangência maior. Que afinal de contas é uma notícia internacional. Sim. Tem que ver, E referendar, também né? tem Informação. meio que outras... Porque, por exemplo, quando a gente vai lançar notícia no Clube do Lamen, eu não só vejo daqui, eu vejo lá de fora. Que eu acho que é mais rápido do Sim. que chegar aqui, porque é muito difícil. A maioria das notícias não falo nem só de cultura pop japonesa, ou tipo, cultura asiática no geral, Sim. ele só chega aqui depois de passar por alguma coisa em inglês, então já é um caminho a mais. É difícil Sim. a pessoa que, tipo, pega direto, aconteceu lá, mandei pra cá, sabe? Mas assim, ela tá falando de notícia. Na verdade, as pautas, o que a Sim. gente faz? A gente, eu estudo japonês, mas tipo, ainda sei básico do básico. Ainda sabe E, melhor do que eu, que vai básico. Muita gente humilde nesse a gente programa. a gente vai trocando, né? Eu falei, acho que tá certo, não sei. Yasmin, é você que sabe. É muito bizarro. Mostra pra sua avó, É, né? e aí a Tipo, gente, na verdade, a gente tem
a gente pesquisa artigo acadêmico, Sim. Legal. tanto Muito brasileiro quanto internacional. A gente vê as notícias japonesas e as principais redes de informação lá fora, que são confiáveis. Vai Mas- atrás de Nikkei, Famitsu. Então, a gente tem esse dado, né? Essa rede de dados, mas principalmente teoria, conceito, pesquisa, muita pesquisa acadêmica, né? Tem bastante até pesquisa acadêmica sobre esse Tem, assunto. aqui. por que a gente faz isso? A mídia brasileira, ela deturpa, Tendenciosa. ela é muito tendenciosa. Nossa! Ela é muito tendenciosa. E aí, não só tendenciosa no sentido de... A gente sempre pensa em política nesse momento. É. Não é isso, não é isso. Também é isso, não mas é. deixa eu- Mas assim, por Não é só exemplo, isso. dá ênfase a coisas que aos estereótipos. Sim. E tem o Que é o orientalismo, que né? chama mais, é o que chama mais atenção do É. grande público. Tem né, o orientalismo, por exemplo, que a gente falou no... Mas não deveria. cara? Sim, não deveria. Não, é isso mas que eu tô falando, não deveria. Sim, sim. E a gente falou isso no cast de saúde mental. A Tchak lembrou isso muito bem lá. O orientalismo é o quê? É uma visão estereotipada da Ásia, né? Do Oriente, como a gente coloca, que também é errado, a gente não deveria falar isso. Se aplica ao Oriente Médio também. Que é não o Oriente, só porque Ásia. a Ásia também tem, que a gente chama de Ásia marrom, né? Que é a Ásia amarela e a Ásia marrom. Tem um exemplo mais prático? O quê? Algum exemplo de coisa assim? Desse que tipo de a galera faz, preconceito? tipo, Teve uma que Ah, aconteceu nossa, na virada do ano. ano. O Trump jogou um míssil no general iraniano. Mais que isso, não... Então, assim, a gente é muito... E aliás, a narrativa tá continuando, né? Não sei se narrativa vocês tá têm visto. continuando. E Tem aí, como. o que acontece? A gente tem esse trabalho de tirar essa faixa do orientalismo e dessa tendência da mídia brasileira de falar de coisas asiáticas, né? De pop asiático, para poder trazer informação um pouquinho mais clara, um pouquinho mais limpa. E até porque, como é um nicho, muitas pessoas não entram em contato pela dificuldade de Sim. entender e Você buscar quer- informação. O Deixa eu- acesso à Eu, informação. eu sei que não é o foco do podcast de vocês, mas eu tenho que voltar nesse exemplo porque ele é muito ilustrativo. A gente falou agora há pouco do míssil do Trump. Eu conversei com um cara que é correspondente e cobriu conflito lá no Oriente Putz, Médio. gente, você- Então, ele tem várias histórias. E ele foi preso no Irã e foi maltratado em Israel. E ele falou, cara, as pessoas acham que todo mundo no Irã é terrorista, só que lá é mais um país e, tipo, eu fui muito mais maltratado em Israel. Então, é uma coisa que, assim, as pessoas não sabem porque elas não foram pra lá e elas se informam pra uma imprensa, tipo, é óbvio. Não tô aqui em posição de falar que a gente faz um jornalismo melhor do que a agência Reuters, tem muito mais dinheiro que eu aqui Não, nesse não, microfone. é que a gente não se acha Mas melhor é que óbvio ninguém. que os caras com a grana deles vão fazer a cobertura pra favorecer uma Passa- galera que não é passa tão muito, legal mas- assim. Tem um podcast que vai falar disso, passa por, tipo, a gente, o nosso grupo aqui, beleza, é isso. Qualquer coisa que é uma grande mídia passa por tanta gente que a possibilidade de vir a notícia como ela é mesmo é minúscula, cara. Mas até pra podcast é muito complicado, porque você cai no senso comum, né? Sim, Você né? cai... E você tá explorando o som. O som não tem a mesma profundidade de um texto. É, o pior que é verdade. Exatamente. É difícil, o som cara. é uma coisa que eu consigo ouvir andando na rua. O texto não, tem que parar, eu tenho que ler. Em teoria, Por mais que tem que tenha, prestar por mais que tenha atenção. erro de ortografia e bizarrice no texto, tem alguma coisa ali que às vezes eu não sei. Então, a nossa ideia era essa mesmo, era democratizar a informação. Porque a K-pop não tanto, porque eu acho que ele atinge públicos maiores do que mangá e anime. Mas vocês refletem a respeito do. Assim, eu acho que justamente por atingir grandes públicos tem uma problemática muito grande pra vocês trabalharem no K-pop. Realmente. Muito. De preconceito, inclusive. De preconceito. De preconceito Acho que mesmo. o fetiche com o corpo asiático. é um deles. Nossa. A gente fala muito disso, né? A Tchak passou já por situações. Eu passei por situações também que é bizarro e nem deveria. Nem deveria, mas a gente até comentou isso. O Léo An comentou também, né? Que a gente fez um comentário lá, ele também. Mas é complicado, porque você precisa saber falar, você precisa ter tato para falar, para que essas pessoas consigam receber a informação sem se sentirem atingidas diretamente. Mas como você acha que tá as pessoas que estão ouvindo vocês, você acha que tá o público tá curtindo isso? Fala, não, olha, agora eu pensei melhor, eu Vocês sentem percebi, que vocês estão tipo, formando um público um exato, pouco. tipo, já deu pra- Diferenciado, eu acho que é uma palavra meio infeliz, mas talvez uma formação de mais qualidade. você acha que tá amadurecendo a galera, sei lá? Aí a gente espera que isso que a gente espera. Não, A sei lá, gente- mas essa é a vocês já estão nossa sentindo alguma coisa? Tipo, eu sei que vocês ainda não... Quanto tempo tem o Clube do Lame? Fizemos
uns 3 meses. Então, jovens, não entraram aqui no Anime Station, que já teve surtos psicóticos do apresentador. Mas eu acho que já deu pra, tipo, sei lá, o pessoal já Já a gente comentários, recebe e aí, vários. tipo- Engraçado que a gente recebe muito e-mail e muito do nosso público, como eu falei, é descendente, né? Uhum. Então eles pedem que, normalmente recebemos assim, estamos muito felizes porque agora tem uma mídia que realmente fala que legal. sem ter estereótipos, nananana, e que trazem pesquisa, porque as pessoas buscam. Pode não parecer que é um entretenimento, a gente quer meio que, né, relaxar, mas as pessoas querem entender também. Então, raramente a gente recebe. Acho que o único e-mail ruim que recebemos e que não foi ruim, acho que foi um feedback, foi quando os áudios deram um problema. mas isso acontece e aí- até aqui. E aí as pessoas, não, que o áudio tá ruim, podia melhorar aqui, ali. Não, isso é importante. Só- Isso é Mas importante. se não tiver formando ninguém, pelo menos a gente tá se melhorando. Não é? boa. Exatamente. Porque do que a gente lê, tá de Meninas, eu adorei o papo. Eu queria continuar falando sobre isso, mas o nosso tempo... infelizmente, o Pedro tem um programa pra fazer, depois ainda tem o do Cal depois? Não, o Cal vai gravar, eu vou O Cal embora. aí, rapaz. Eu vou vixe. embora correndo. Ele tá Corre, morando. Mas Corre, eu Pedro. queria que vocês voltassem... Aliás, Caio, pense Não, nisso. não, A gente queria chamar vocês pra uma discussão maior sobre essa questão uma de mais preconceito. específica, sim. Vamos falar um Ó, pouquinho. já vou mandar um negócio aqui que a gente ainda tá. Não pode falar especificamente das coisas, mas vai ter mais coisas que Vai a gente ter tá mais fazendo coisa, junto, mas não Aê! podemos falar ainda. É que ele não me fala você nada, tá- entendeu? Mas não Clube do pode, Lamen, não pode. Fit, Rádio É, Geek. então, mas calma, gente, vamos ver. Vocês vão ficar sabendo ainda, calma. Tô organizando. Você Tá está no na Rádio forninho. Geek? Apaixonados pelo que fazem. Valeu, meninas. Obrigado, valeu, meninas. Pedro. Valeu. Obrigada, gente.